Nós aceitamos o amor que acreditamos merecer. Eu sei que essa frase já virou um clichê, mas ela é muito boa. Ela continua sendo muito boa e atemporal. E tem muita gente por aí precisando se perguntar: será que essa pessoa é tão incrível assim? Ou a minha autoestima só é muito baixa? Eu tenho um vídeo só falando o básico da definição de autoestima. E nele vocês vão ver que uma pessoa pode até ser segura de si em muitos aspectos e não em outros, e que não é só sobre se achar bonita ou bonito. E nesse, eu queria comentar com vocês que na psicologia a gente tem uma definição interessante que é de self como conceito. A gente, ser humano, costuma rotular tudo, inclusive nos rotular. Na ânsia de tentar se entender, a gente vai criando conceitos e se utilizando desses conceitos pra se nomear. Tipo, eu sou introvertido, eu sou extrovertido, eu sou bom, eu sou ruim. Enfim, vai criando essas definições e vai se chamando a partir disso. Isso não é um problema de cara. O problema é o nosso apego a isso e como ele aos poucos vai controlando a forma como a gente se comporta. E aí, o que isso tem a ver com relacionamento, né? Vamos linkar as coisas. Eu noto que quando se trata de relacionamento, a pessoa com baixa autoestima, ela se encontra mais ou menos em uma dessas três situações. Dentro de um relacionamento, ela coloca o outro num pedestal, certo? Quase como uma idolatria, assim, ao outro. E fora de um relacionamento, ou ela acredita que ninguém vai querê-la, então aparecendo alguém, enfim, ela tende a aceitar qualquer um por medo de perder a oportunidade de se relacionar. Ou ainda, né, outra situação, fora de um relacionamento, ela pode tender a rejeitar alguém muito bacana que apareça na vida dela pela ideia de que uma pessoa de valor jamais ia querer alguém que não vale nada. No caso, ela, né? Essa é a visão que ela tem de si mesma. Se você tem uma autoestima baixa, é provável que você se defina como alguém de pouco valor. Portanto, haja como tal, né? Se comporte como alguém que não tem esse valor. E aí, por isso, acaba atribuindo a si mesmo um merecimento muito mínimo. E acaba se engajando em relacionamentos mais ou menos, sabe? Ruins mesmo. Você acaba sendo guiada pela ideia de que essa pessoa me quis, então isso já é muito mais do que eu mereço. Aí, pra piorar, dentro do relacionamento, seu parceiro é colocado num pedestal. Assim, não importa muito o que ele faça ou deixe de fazer, porque ele nunca vai estar sendo avaliado pelas próprias atitudes, mas pelo fato de ter escolhido você. Ainda que ele não apresente uma forma saudável de se relacionar. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas ainda assim, ele te quis. Então, algo de bom há nele. Ou então, tudo bem ele ser assim. Eu preciso aceitar, porque senão eu vou acabar sozinha. Isso nem sempre é dito ou pensado com tanta clareza. Mas quando a gente analisa de forma minuciosa, outras coisas muito para além do caráter e da postura desse parceiro no relacionamento mantém a relação. O medo de perder, de não ter, de ficar pra trás diante da sociedade, de ficar sozinha, passar vergonha por isso. E se você não está num relacionamento, é possível que acredite que ninguém vai te querer. E por isso tende a aceitar qualquer um que apareça, pelo medo de deixar passar a oportunidade. E ainda tem gente que incentiva, né? Tipo, aproveita que você te quer e fica logo com ele. Vai, dá uma chance. Nossa, mas ele não tem nada a ver comigo. Ele não parece um cara legal. Mulher, mas tu vai ficar sozinha. Vai ficar pra titia. Ai, tá bom, vai. Aceito. Ou ainda aquele terceiro ponto, né? Pode rejeitar uma pessoa muito bacana, muito legal, por ser incapaz de acreditar que alguém assim enxergaria você e gostaria de você. Aquela coisa bem conspiratória, é óbvio que tem algo de errado nisso. Porque essa pessoa tá gostando de mim. E aí você começa a boicotar qualquer possibilidade de relação saudável. Aí a gente volta pra frase do começo. Você recebe o amor que acredita merecer. Só que você não sabe que você merece. Essa é a verdade. Porque talvez você esteja tão cega para suas qualidades que os seus defeitos acabam ditando quem é válido e quem não é para um relacionamento. Isso aqui nem tava no roteiro, mas eu pensei agora. Você não tem como controlar que necessariamente uma pessoa boa apareça na sua vida, certo? Mas você tem como impor limites e se recusar a aceitar um amor ruim. Um amor que não é amor de verdade, um amor que te faz sofrer. Eu sinto muita compaixão de pessoas que não conseguem sair de relacionamentos assim, sabe? Porque a gente sabe que são várias coisinhas ali mantendo. Não é tão simples quanto dizer, eu não aceito isso. Existem muitas coisas a serem trabalhadas, sabe? E por isso é uma pauta importante. Eu não sei com quem eu tô falando, mas em primeiro lugar, cuide de si, da forma como se enxerga. Se conheça, aprenda a desenvolver autoconfiança, busque aquilo que te faz sentir bem consigo mesma. Pare de se prender a esses rótulos que você criou pra si mesma ou até outras pessoas. Às vezes você passa a vida inteira escutando pessoas ditando quem você é e você toma aquilo como verdade, como se nunca pudesse mudar. Mas é só um rótulo. Posso dar uma analogia bem besta? Imagina que você é uma Coca-Cola. É como se a gente pegasse uma garrafa contendo Coca-Cola e colocasse um rótulo de Pepsi por fora dela. Ela não deixa de ser Coca-Cola. A fórmula continua sendo Coca-Cola, o líquido ali dentro, né? A bebida não deixa de ser Coca-Cola, mas tem um rótulo de Pepsi. Então alguém pode olhar pra ela e acreditar que é Pepsi. Enfim, é mais ou menos isso. Não é porque alguém chegou um dia e disse assim que você é isso, que você é isso. Entende? E ainda que você acredite nisso, você
pode se modificar, você pode se desenvolver para ser alguém para além desse rótulo. Então pare de se prender a isso. Esses conceitos, esses rótulos, esses nomes, eles não precisam ser verdades absolutas. Fazendo isso, você aprende a se amar e aprende a se permitir ser amada da forma correta. Você vai aos poucos entendendo que é tão incrível estar na própria companhia que só faz sentido se relacionar com alguém para ter uma vida melhor do que a que você já tem agora. Uma vida mais cheia de sentido, sabe? Então esse amor, ele tem que vir para acrescentar numa vida plena. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, me deram um exemplo que eu não entendi direito na época. Eu acho que é porque eu tava muito cega, querendo fazer com que o relacionamento que eu tinha desse certo a todo custo. Então eu não queria entender. Ou talvez eu não tenha entendido mesmo. Enfim, eu acho que eu não entendi por isso, porque eu queria muito que aquele relacionamento desse certo e porque eu não tinha vivido na prática ainda. Eu era muito imatura, eu tinha 15 anos, enfim. Mas falaram assim: Érica, a vida é como um bolo. E o relacionamento, ele tem que ser só a cereja do bolo. E eu não queria enxergar, mas na época eu tinha um namorado que pra mim ele era o trigo, ele era o fermento, ele era o sabor, o extrato de baunilha. Dando uma receita aqui pra vocês. Ou seja, era algo que, se tirado, na minha concepção, ia destruir a minha vida. E de fato, destruiu por muito tempo. Porque o bolo sem esses ingredientes, ele deixa de ser bolo, certo? Hoje eu entendo, porque depois de muita terapia, muito estudo e depois de atender muitas mulheres também com demandas parecidas, e até homens também, eu aprendi que eu podia viver sozinha e muito bem. E que só fazia sentido estar com alguém sendo completa por mim e ele vindo pra acrescentar. Eu considero que meu noivo hoje é a cereja, mas eu não gosto de cereja. Já me disseram que essa cereja de bolo que a gente come é, na verdade, chuchu. Vocês já ouviram falar nisso? Eu fiquei chocada. Mas enfim, então eu considero que o meu noivo é aqueles craqueladinhos de chocolate em cima do bolo. Perfeito. Eu não preciso dele, mas eu quero. Eu quero estar com ele. Ele é incrível. Então, de pessoa que já passou por isso e hoje não passa mais, mas que tem muito carinho e quer cuidar de outras pessoas, se cuide. Se sinta completa para não dar o poder na mão de outra pessoa, para ser capaz de destruir a sua vida. É claro que se você não tem nada, você vai ver nesses outros todos aqueles ingredientes, mas isso dá o poder a ele de determinar exatamente quem você vai ser. Isso tudo sendo moldado por ele. E ele sendo uma pessoa ruim, isso é um perigo. Ou não só uma pessoa ruim, mas uma pessoa que não sabe te amar direito, sabe? Que te deixa insegura, que é inconstante. Enfim, alguém que também não tá saudável emocionalmente pra lidar com você. Porque quando você tá nessa situação, o mesmo poder que essa pessoa tem de te moldar, ela tem de te machucar. Uma boa pessoa vai fazer você se sentir bem por quem você é e vai te ajudar a evoluir, a ser mais autônoma, a ser mais independente. Ser independente não significa ser sozinha. Eu sou uma pessoa muito sociável, eu amo estar com meus amigos, eu amo estar com meu noivo, amo estar com a minha família, mas eu luto cada dia mais pra não precisar estar com eles e estar com eles por querer, porque é bom. E não porque eu preciso, e não porque eu tenho uma dependência, entende? Cuidado então com esses que não são tão incríveis assim. A sua visão só tá distorcida pela forma como você se enxerga. A gente aceita o amor que acredita merecer. Vá desenvolvendo essa autoestima, essa autoconfiança para que você se ame mais e você acredite merecer mais do que hoje você acredita. Tá combinado entre a gente? É um processo, mas não desiste dele, certo? Beijo e até a próxima. Disclaimer, eu só vi que meu cabelo tava esse desastre na hora que eu fui editar o vídeo, porque eu sou míope. Por isso que eu passei 2 semanas decidindo se eu ia mandar assim ou ia gravar de novo. Mas eu decidi fazer assim mesmo. É isto. Obrigada pela atenção. Beijos.